Mas o que mudou? As manifestações que aconteceram ontem foram importantes para quem? Se foram, em qual contexto? Nós vamos ouvir a opinião de quem entende do assunto. Em todo o Brasil, quase 2 milhões de pessoas foram às ruas protestar contra a administração da presidente Dilma, pedir punição para os corruptos e alguns até a volta do regime militar. Sobre o assunto, eu converso com a cientista política Olívia Pérez. Olívia, o que levaria essas pessoas ao descontentamento em massa e à união por mudanças? Olha, na ciência política, parte das explicações remetem à economia. Então, você tem uma insatisfação da economia, que é uma das formas de entender essas manifestações. Primeiro que a inflação está maior, as coisas estão mais caras, a dona de casa percebe que não está conseguindo comprar agora o que comprava antes, então a economia ajuda a entender a revolta das pessoas. Mas você também tem uma descrença e uma insatisfação em relação ao regime político e aos políticos que já foram manifestadas lá em junho de 2013 e que aparecem de novo agora. Então você tem as duas coisas, né? Por isso é que vira estopim, né? A economia não vai bem, as pessoas percebem, dói o bolso e também uma insatisfação geral com o modo como a política vem sendo conduzida. Esse processo, então, teria a ver com essas manifestações até dos outros anos, que não tiveram um objetivo tão claro? Olha, tem e não tem a ver, né? A insatisfação com a política é comum nesses dois tipos de manifestação, né? Tanto que ontem, quando o político ia para o palanque discursar, ele era rechaçado e as pessoas gritavam sem partidos. Então, você tem uma insatisfação aí com a política, com o modo como o sistema político é conduzido, com o modo como a Dilma vem conduzindo a política. Mas o perfil de pessoas não é a mesma, né? Você tem, sim, pessoas que lutavam, que declaravam sua insatisfação em junho de 2013, que também participaram dessas manifestações, mas lá você tinha estudantes, né, lutando em sua maioria por mais direitos sociais, portanto mais próximos de ideais de esquerda, e agora você teve uma idade heterogênea, né, tinha criança, idosos, jovens também, mas num espectro mais à direita, pedindo mais ordem e também a volta da ditadura militar. Então o público é diferente, embora essa insatisfação com a política aparecendo nas duas manifestações. Na sua opinião, terá algum efeito prático? As manifestações de junho de 2013, a gente sempre esperava, né, que houvesse um efeito prático, porque também levou muitas pessoas às ruas, num movimento poucas vezes visto no Brasil. Mas não só não teve coisas práticas sendo efetuadas, como o brasileiro ele conseguiu eleger um Congresso mais conservador do que o anterior. Essas de agora, elas também têm pautas difusas. Mesmo os organizadores, eles não concordam entre si a respeito do que deve ser feito, impeachment, intervenção militar ou mais moralização da política. Quando você tem pautas difusas, né, você não tem uma pauta única, encabeçada por um partido que é o canal legítimo, as mudanças também tendem a ser mais rarefeitas. Na sua opinião, o que precisaria acontecer para que houvesse um impeachment? Olha, o impeachment quem pede é o Congresso Nacional, né? Não é a população. Primeiro tem uma base jurídica para acontecer o impeachment, né? Que a presidente, o líder, ele tem que estar envolvido aí em algum processo de corrupção, o que não está. O Congresso teria que pedir. A gente não vive o mesmo caso que a gente vivia durante o Collor. O Collor era ligado a um partido político sem sustentação nem com a população, nem com o Congresso, é diferente do PT, que é um dos maiores partidos políticos do Brasil. Então, dificilmente esse impeachment vai ocorrer. E se ocorrer, é bom deixar claro que assume o vice, que é o Michel Temer. As pessoas têm esperança aí numa nova eleição, mas isso é muito mais distante de acontecer, porque o Temer ele não só não está implicado em nenhum dos escândalos envolvidos no Lava Jato, como o PMDB tem base de sustentação, inclusive está se juntando cada vez mais ao PSDB, que é o partido opositor e que quer novas eleições. Então, mesmo que ocorra, o que já é difícil de acontecer, o desejo expresso nas ruas, que me parece que são novas eleições, isso é muito distante de acontecer. O Congresso tende a continuar a mesma coisa. Na Baixada Santista, surpreendeu o número de manifestantes que foram às ruas ou esperava que fossem mais pessoas?
Olha, não surpreendeu, porque na Baixada Santista, com exceção de Cubatão, por exemplo, o Aécio, né, nas eleições presidenciais, ele ganhou e o índice de rejeição da Dilma é altíssimo em algumas cidades, beira os 70%. Então não surpreende o fato de que as pessoas tenham se manifestado em prol dessa bandeira fora PT. É uma cidade que por si já vem demonstrando um movimento mais conservador, aliás, historicamente mais conservador, e por isso dessas faixas pedindo intervenção militar também não surpreendem aqui. Mas sem dúvida, era um movimento não esperado para quem estava acompanhando as redes sociais, esperava-se sim uma grande adesão da população. Agora, o brasileiro se manifestar é sempre uma novidade para a gente que ficou tantos anos durante a ditadura militar. São as manifestações que podem trazer mudanças, as mudanças que a população procura? Não são só as manifestações, né? Eu acho que traz mudanças, a mudança de comportamento individual e traz mudanças, os mecanismos legítimos aí que a gente tem para mudar na política. O mais importante é o voto, além disso a gente tem várias formas de acompanhar e sugerir propostas para os nossos representantes que são pouco conhecidas e pouco utilizadas no Brasil. Essas instâncias, elas são legais para a gente colocar nossas demandas. Usá-las, assim como usar bem o voto, é a principal forma de mudança. Muito obrigada, Olívia. Mayra Ruas para o Caderno Regional.